Oi, tudo bem? Tá assistindo o podcast? Tá lendo a revista? Tá vendo as redes sociais? O Papo Cult? Porque tem muita coisa, né? É um grupo de comunicação que leva até você vários tipos de informação e que você tem que estar ligado, porque aquela pessoa que não se comunica se trumbica, né? A gente já sabia disso há muito tempo, né? Eu trago hoje a nutricionista Thaís Firmes. Seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui, poder passar um pouco do meu conhecimento para as pessoas que vão assistir. Thaís, eu adorei uma nutricionista que tem sobrenome Firmes. Eu vou tirar o S para você que está aí gordinho ou mal nutrido, né? Porque não é porque está magro que está saudável, né? Você vai explicar sobre isso. Porque se você é firme, né? Você não deixa nada correr, não, né? Eu sou firme, mas eu tenho uma característica muito... Ai, qual a palavra? Flexível, maleável. Flexível, maleável. Eu entendo o lado do paciente, eu acredito que cada um enfrenta, né, ali na rotina mesmo, ali no vamos ver, as suas dificuldades, né? Então, eu tento sempre trazer o mais próximo da realidade para o paciente ter um mínimo de esforço. Porque pode ser leve, pode ser fácil, não precisa ser penoso. Então, eu trago isso muito forte. Olha que legal isso. Thaís, eu queria então, já que você falou tão bem sobre isso, né? As pessoas são ligadas, quando falam nutricionismo, né? Nutricionista, na estética. Mas a saúde, ela vem sempre em primeiro lugar, porque tem gente que não consegue nem abaixar para amarrar o sapato, né? Com certeza. E como você falou no início, a pessoa, ela às vezes está acima do peso, então ela tem uma necessidade normal de procurar um médico e então ela descobre vários problemas de saúde, né? Fora a questão estética que às vezes incomoda. Então essa é uma pessoa que precisa emagrecer, né? Ela precisa por quê? Por uma questão de saúde. A estética também conta, claro, mas a saúde também. Mas o pior é o magro, malnutrido, porque o metabolismo, se ele é muito acelerado, e eu tenho casos no consultório de pacientes que precisam ganhar peso e não ganham, mesmo comendo muito. E tem pessoas que comem muito, que comem errado, não ganham peso, mas os níveis séricos que a gente fala, né, que são os exames de sangue, vão estar lá nas alturas. Então, é um magro que tem diabetes, que tem colesterol alto, que tem triglicérides alto, né? E que precisa de também organizar essa alimentação. Thaís, temos que tirar, então, da sociedade essa coisa que todo magro, toda magra é elegante, é bonito e saudável. Não, a gente não sabe. Aquela pessoa está magra, está bonita, a roupa cai bem, não sei o quê, mas você acabou de dizer que o exame de sangue vai mostrar que está tudo uma bagunça lá dentro, né? Exatamente. Hoje eu estava até conversando com uma menina sobre isso. Porque o que acontece? No mundo fitness, nós temos, né, a estética vista como algo muito importante. Então, fisiculturistas até, né, eles consomem um alto teor de Coca-Cola zero. Porque a Coca-Cola zero, ela não vai te engordar, porque ela é zero em calorias. Porém, a Coca zero, em excesso, ela é prejudicial para a saúde. Mas eles não estão preocupados com a saúde, eles estão preocupados com a estética. Eu tenho um paciente que toma 2 litros de Coca-Cola zero por dia. Que loucura! Só por não ter calorias, isso não torna esse alimento saudável. E o inverso também é verdadeiro. Um alimento muito saudável, ele em excesso, ele também pode prejudicar a sua saúde. Mas olha o nome que você falou, excesso. Tudo que em excesso está errado, né? Tudo, até água. Até água em excesso, lava os seus eletrólitos e você vai ter problemas como cãibra, às vezes até problemas com frequência cardíaca e pressão. Então, é importante o equilíbrio acima de tudo, né? O equilíbrio. Então, muita gente fala assim, eu como saudável e não emagreço. Eu como saudável e continuo tendo os meus níveis séricos de triglicérides, de colesterol alto. Mas eu como saudável. E aí entra naqueles alimentos, né?
são novos aí como boas gorduras, que é o abacate, Aham. as castanhas, que são super saudáveis. Mas a quantidade ideal, por exemplo, de castanha do Pará por dia é de 5 castanhas. Olha só. Aí, às vezes, tem aqui, né, um amendoinzinho. Aí você vai comendo, comendo, comendo. Isso aqui tem muita caloria. Então, sem perceber... O meu diretor, ele come muito desse amendoim aqui, viu? Pois é, né? Ainda bem que ele tá ouvindo. Thaís, sobre essa questão de emagrecer e engordar, tem a questão do biotipo, né? Porque a gente é feito de um jeito, que você pode comer, comer, comer e não vai engordar, ou ficar sem comer e você vai ser obeso. Aquelas características de ectoformo... Ectomorfo, mesomorfo. Isso. Por favor, fala sobre isso. São realmente estruturas corporais. Igual eu te falei, eu tenho, né, pacientes que mesmo comendo um alto teor calórico, eles não conseguem ganhar peso. Ganha sim, gente, meio quilo por mês, né? E é até ruim, porque eles falam assim, é muita comida, eu não consigo comer isso tudo. Isso é do DNA, é do indivíduo, é da pessoa. Assim como, né, tem cabelo cacheado e tem cabelo liso, e a gente traz isso no nosso gene, a gente também traz essa característica no nosso gene. Então, a gente já sabe que a obesidade, ela é uma doença, né, e que ela é uma doença genética. Só que também tem a questão ambiental. Então, a gente pegar uma família obesa e justificá-la apenas pelo biotipo, a gente às vezes está esquecendo a raiz do problema, que foi como aquela família foi crescendo na alimentação, né? Então, é uma família que tem muita fritura em casa, que o doce não é controlado. A gente sempre pega esse assunto e fala assim, olha o americano, olha o café do americano. Porque com o advento da fast food, né, o hambúrguer, batata frita e por aí afora, né, a gente fala, eles são obesos por causa disso, né, e por aí você vê uma francesa, aquele corpo longilíneo, né, isso também não é só alimentação, tem a questão da postura, do jeito de vida, não tem isso tudo? É um combo. É um combo. Então, se a gente for pegar, né, a estrutura corporal dessas questões familiares, né, que você falou, a família da França, a família dos Estados Unidos, ok. Mas, por exemplo, dependendo do que aquela família traz também de alimentação cultural, que é importante a gente pensar sobre isso também. Alimentação cultural. Que coisa interessante. Por favor. É o que você já falou, a cultura norte-americana, né? Do fast food, da correria. Tem vários documentários, inclusive na faculdade eu assisti um documentário, onde a pessoa falava, não, eu prefiro comprar um McDonald's que é $1 do que comprar comida, que eu vou gastar $5. Com $5 eu alimento a minha família inteira. Mas ela faz isso sabendo, né, Thaís? Sim. Ela não faz isso enganada. Não faz isso enganada, mas é uma comodidade, né? Para ela, isso é aquela muleta, né? Já que, é o já que, né? Entendi. Já que a questão financeira tá pegando, eu vou comer mal porque o meu dinheiro não me proporciona uma comida mais saudável. É uma defesa para não sair daquela zona de conforto que a pessoa está, porque ela sabe que ela vai ter que fazer exercício físico, ela sabe que ela vai ter que tirar uma série de coisas. Exatamente. Ela sempre vai querer justificar. A justificativa. Não, mas eu não sei o quê. Não, mas não. Exatamente. Né? Então, por exemplo, você pega uma pessoa e fala para ela assim, olha, você tem que cozinhar com pouco óleo ou com pouca banha, enfim, fazer uma comida mais leve, né? Só que aí, se você for na casa daquela pessoa, porque isso já aconteceu comigo, a pessoa reduziu. Mas o quanto que ela reduziu não foi suficiente. A pia dela é cheia de gordura. Mas ela acha que ainda já está bom, porque ela usava, às vezes, 3 colheres de sopa para cozinhar, agora ela usa 2. Então, são essas calorias invisíveis que a gente vê. Porque não tem como, apesar do biotipo ser um fator que ajuda, sim, ou atrapalha, não tem como a gente não merecer, não dar o voto para alimentação saudável.
Então, se eu pego uma pessoa que está acima do peso, que ela tem um biotipo de estar acima do peso, ela não vai ficar sequinha, sequinha. Até estava conversando essa semana com um paciente, que a gente pegou os 3 biotipos, né? Então, o biotipo que ganha massa magra e gordura com muita facilidade, certamente ele não vai ser aquele biotipo Gisele Bündchen, Uhum, sequinha, uhum. né? E a Gisele Mas- come horrores, que eu sei. Porque é o biotipo dela. E olha a discrepância, o tanto de modelo que não tem o biotipo dela se matando para estar ali. Tá fora, E né? tem modelo que até passa a fumar cigarro para perder o apetite. Isso é uma loucura, né? Não é só isso, não é só fumar cigarro, é usar droga mesmo, mais pesada. Pior ainda que cigarro, né? É, anfetaminas, né? Porque aquela agitação vai te dar uma ansiedade e a fome vai embora. Exatamente. Que passam até mal, né? Por não comer. Porque tá fugindo da sua naturalidade. Briga com esse pessoal para mim, por favor, para eles pararem de usar isso. Eu posso falar algo mais profundo? Por favor. Aceite você do jeito que você é. Seja a sua melhor versão hoje com os recursos que você tem. Você não pode mudar o seu biotipo, infelizmente ou felizmente, mas você pode sim chegar na sua melhor versão. Mas com os recursos que você tem. E nada vale você colocar a sua saúde em xeque. A saúde é o mais importante. Sempre mais importante. Olha, eu tenho um dado aqui da própria da Thaís, de que o IBGE, ele diz que 61,7% dos brasileiros estão acima do peso. É muita coisa, né, Thaís? É muita coisa, mais da metade. Isso porque a gente percebe que se a gente avançar para a classe mais baixa, essa tendência pode até aumentar, né? Porque são famílias que compram uma carne mais barata e essa carne mais barata ela é mais gorda. É uma família que às vezes não tem recurso mesmo para uma mistura, ou não gosta, ou não aprendeu a consumir legumes, vegetais. É trabalhoso, né? Eu sei que é. É mais trabalhoso. É muito mais fácil você servir para sua família uma macarronada. Que é rapidinho de fazer, né? Do que você ter que ali manusear, É. preparar um alimento, né? Um legume, uma salada. Eu poderia dizer, ou eu seria mal educado, em dizer que é preguiça? Tá implícito aí? Pode ser uma justificativa, sim. Pode ser, sim. Porque é possível, E né? tudo é questão de prioridade. O que você prioriza, você dá um jeito e você consegue. É verdade. Né? Então, Sempre. o que é prioridade para você hoje? A sua saúde é uma prioridade, né? Uma vez eu ouvi uma coisa, por exemplo, você é o seu bem mais precioso, né? Então, você precisa cuidar de você primeiro, para depois cuidar dos outros. É verdade. Eu sou um sexagenário e agora a região abdominal ela começa a crescer, mesmo que a gente faça exercício físico, tenha condição de ir no endócrino e tudo mais. Mas eu tirei da minha casa açúcar, óleo e farinha branca. Você apoia isso? Eu apoio até o ponto que isso te faz muito bem, que você está esclarecido. Nem todo mundo Eu tem... troquei o óleo pelo azeite. Perfeito, perfeito. Não é por aí? É por aí, sim. A questão é essa. Se isso é claro para você e não te faz ficar ansioso, porque Não. tem gente que fica assim... Não, me deixa bem. Então, é ótimo, porque são as coisas básicas que mais fazem mal. Bom, então vamos pegar agora a palmatória e dar palmada no pessoal. Os erros que eu não posso cometer. Número 1. Quer dizer, Vamos lá. eu tenho que fechar a boca, né? Lógico que não. Porque eu querer melhorar. E gente, eu vou melhorar. E eu estou ali comendo. Não, gente, a gente tem que se saciar. A alimentação é uma coisa, comer é outra, não é? Sim, só que nesse caso aí, eu quis mostrar que fechar a boca, esse termo, ele é errado. Por quê? Se você fala assim, não, para emagrecer eu tenho que fechar a boca... Algumas pessoas entendem dietas restritivas. Eu não posso comer mais o que eu gosto.
Quanto tempo? Não, pode, né? Lógico. Exatamente. Que pode. Quanto tempo vai durar isso fechar a boca? 1 semana? 2 semanas? 1 mês? No máximo? E a pessoa já vai relaxar. Mas aí não vem aquela parte, eu vou comer porque é meio-dia. Não, eu vou comer porque eu estou com fome. Sim. Não é isso? Sim. Só que a questão é o seguinte: quando a gente, às vezes, está distraído, exemplo, estamos aqui. Televisão, Ou todo. a pipoca. Exatamente. Você nem vê, vai o saco, né? Nem vê e vai o saco. Então, você precisa ter uma atenção ao que você está comendo ali naquele momento, né? Olha, Nosso cérebro, ele associa. atenção no que você está comendo. Adorei essa dica. Por isso que fala, né? Coma sem distração. Desliga o celular, sai da Não, eu televisão. lembro da minha avó falar, meu filho, fecha esse livro, você está se alimentando, para de fazer tal coisa. Porque, além da comunhão, que é um momento especial, né, você tem que ter a mastigação correta, Com e certeza. por aí afora, né? E aí você está distraído, você nem percebe que você comeu. Vou contar uma história breve. Eu fui tirar sangue e peguei uma bolachinha, aquelas Balducin que vem, que eles dão. Vinha 2 bolachinhas, gostosinha, porque eu não como essas coisas com frequência. Comi uma, gostei. Falei, nossa, era de banana com canela. Falei, vou levar pro meu marido provar. Falei, olha, eu trouxe uma bolachinha para você. E pus em cima da mesa e ele estava tomando café. Fui mexer com umas coisas até me sentar à mesa. Ele falou, você pegou minha bolachinha? Eu falei, não. Ele comeu sem ele perceber. Olha, ele não viu. Ele não viu, ele nem sentiu o gosto. Que coisa. Porque ele estava distraído. E quantas vezes a gente faz as coisas no automático? Não, você falou e eu me vi. Aí eu também dou falta de alguma coisa e foi eu que comi, né? Exatamente. Então, além de ser algo inconsciente, se você, por exemplo, belisca o dia inteiro, isso aí não vai ser associado como uma refeição. Então, por exemplo, fruta é uma refeição. Sim. Né? Se a gente pensar, vou comer uma fruta de belisquete, passei ali, peguei uma fruta, passei de novo, peguei umas castanhas, passei de novo. Isso aí você não associa, você não se sacia, só que seu corpo, ele contabiliza. Nosso corpo é como se fosse uma caixa registradora. Tá entrando, tá registrando, tá entrando, tá registrando. Porque as calorias, elas sim são importantes de serem contabilizadas. Thaís, e outra coisa, a fruta, ela já tem o açúcar dela. Eu não preciso abrir uma fruta, pegar o açúcar e colocar nela, né, Thaís? Isso lembra muito a minha infância. Minha mãe fazia muito isso. Mamão com açúcar, né? Banana com açúcar. Amassada. Exatamente. Mas isso é o que eles aprenderam, né? Hoje acho que o advento da informação também está mudando muito essa questão da percepção das pessoas. E aquela questão da alimentação cultural, né? Que a gente já falou. O que ela aprendeu lá na infância dela, ela vai trazendo. Sabe o que eu fazia? Minha mãe deixava? Eu pegava pão francês, enchia de manteiga e colocava açúcar dentro. Mas eu não conhecia a verdade. Filme de terror, né? Eu não sabia que não podia. A minha mãe deixava, né? E, nossa, na minha lembrança, né? Era muito gostoso. Mas, assim, ainda bem que não criou uma memória afetiva a ponto de eu fazer isso hoje, né? Mas pensa só, né? Hoje minha filha virar para mim e pedir um negócio desse, eu vou falar, minha filha, vamos sentar que precisamos conversar. Olha, pão francês com muita manteiga e açúcar. É tudo que você tirou da sua casa. Anderson, por favor, não faça isso, hein? É o nosso estagiário que está querendo emagrecer, né, Thaís? Esse é um erro, tá? Só para deixar claro, não repitam isso em casa, não repitam. Não repitam isso. Vamos continuar aqui em algumas dicas que você falou, que eu achei bem legal. Cortar carboidrato. A gente não sai cortando carboidrato assim, né? Exatamente. Esse é um erro muito comum, principalmente para quem quer fazer dieta por conta própria. Né? Então, a pessoa fala assim, eu vou fazer uma dieta por conta própria, então eu vou cortar o carboidrato. Não, vou comer... já está errado fazer dieta por conta própria, né?
Hoje em dia tem que muita procurar a informação. Thaís, né? Tem que me procurar. Lógico. Esses dias um amigo chegou e falou assim, não, porque eu perdi 10 quilos em 6 meses. Ótimo. Não, mas eu já ganhei 9. Eu falei, você achou porque você perdeu da forma errada. Você não quebrou a ponte, né? Você atravessou e voltou de novo pelo Exato. caminho. Então, tem que quebrar a ponte, né? E você só faz isso quando você aprende a se alimentar. Então, se eu perguntar para você o quê? Você vai cortar o carboidrato, você vai conseguir para sempre ficar sem arroz? Porque o pessoal culpa o coitado do arroz. Eu tenho dó do arroz. Se eu fosse o arroz, eu estaria chorando de tanta discriminação que ele sofre. Mas não é só o arroz. Não. O ovo já foi bandido Também. e hoje ele é mocinho. Eu tô esperando a hora do arroz. Tô esperando a hora do arroz acontecer. A questão é o excesso, né? Que a gente já falou. As pessoas falam assim... Não, eu mas adoro ovo. olha só. Gosto muito de ovo. E o ovo, ele é super nutritivo, né? É uma refeição, né? É uma refeição completa. É uma refeição completa. Tem tudo ali no E aí, se ovo. você coloca uma aveia nesse ovo, você ainda complementa com carboidrato, que não é um vilão, e ainda com fibras. Fibras que vão ajudar a absorver um pouco do colesterol do ovo, inclusive, e torna a sua saciedade até por mais tempo. Você vai ficar mais saciado por mais tempo. Tá, e sobre a saciedade, ela tem a ver com a educação do horário? Por exemplo, café da manhã é de manhã, almoço, lanche e jantar. Essa coisa de ficar pulando as coisas, não tá certo não, né? Ou não tem nada a ver? Então, tudo um conjunto, né? É um conjunto de situações. Então, nós temos a escolha do alimento, que isso é muito importante. Não sei se aqui você já passou por isso ou, né, percebeu em algum momento da sua vida. Que se de manhã você comer só um pão com manteiga, dá 1, 2 horas você já está com fome. Ou se no almoço você comer só uma macarronada, dali 1 hora, 2 horas você já está com fome de novo. Por quê? O carboidrato, ele gera um pico de insulina também. Açúcar. Se ele é consumido puro, ali, sem fibra, né? Então, o pão francês não tem fibra. Sem proteína. Então, às vezes, não tem um ovo para pôr junto com esse pão, né? Sem gordura. O próprio ovo já tem a gordura também. Você acaba fazendo com que você dê um pico de açúcar no seu sangue, de glicose. Esse açúcar libere muita insulina, rapidamente absorvido pelo seu organismo. E essa digestão já começa na boca, porque a gente já tem as enzimas, a amilase, já na boca. Já chega no estômago, já vai embora e você sente muita fome depois. É o ciclo da fome repetida. Então, você fica o dia inteiro com fome porque você comeu errado. Agora, esse também justifica a questão do porquê. Quem faz dieta low carb, baixo carboidrato, não sente tanta fome. Então, muita gente fala assim, não, mas a dieta low carb é a que eu mais gosto porque eu não sinto fome. Mas por quê? Por causa desse controle glicêmico. Mas é possível fazer esse controle glicêmico escolhendo os carboidratos e as combinações nas horas certas. Thaís, a mastigação, ela é muito importante, né? Eu não posso botar um alimento na boca e engolir. Eu tenho que mastigar, triturar, para depois engolir, não é isso? Com certeza. É a nossa última chance de manipular esse alimento, né? De uma forma consciente. Depois que passa, aí já são enzimas, né? Já é um suco gástrico que vai quebrar esse alimento. Então, se você facilita essa digestão, além de você levar mais tempo naquela refeição, isso traz mais saciedade também. Porque quando a gente entra numa refeição com fome, a gente quer comer rápido porque está com muita fome. Calma, né? Calma. E aí, o que vai acontecer? Leva 20 minutos para o seu estômago sinalizar o seu cérebro de que você está saciado. Então, vamos mastigar, sentir o sabor. Exatamente. Olha, eu vou deixar uma missão para quem está assistindo. Você vai cronometrar a próxima refeição principal, ou seja, almoço ou jantar. Você vai cronometrar e depois você vai comentar aqui nesse vídeo, porque é muito importante a gente pegar a ideia e levar para a prática. Não adianta a gente saber... Ficar só na teoria. Exatamente. Você tem que conhecer qual que é o seu caso, né? Quanto tempo você gasta?
Às vezes nem é 10 minutos. Thaís, o efeito jiboia, sucuri, que vai lá, come de noite, come um boi, né? E vai deitar. Não é uma sucuri morta lá na cama? Tá errado isso, né? Tem que fazer uma digestão, comer mais cedo. A orientação é comer até 2 horas antes de você se deitar. 2 horas antes. 2 horas antes. Até por conta da posição do corpo, né? Então, o seu estômago, ele precisa estar na posição de pé, assim, ó, para ele fazer a digestão. Porque deitado... Porque deitado tende a ter refluxo, né? Aí vem outros problemas, né? Exatamente. Fora que quando a gente dorme, o nosso fluxo sanguíneo, ele é difuso. Quando a gente come, o nosso fluxo sanguíneo, ele é direcionado para o estômago. Por isso que não é bom fazer exercício físico logo depois de comer. Ou tomar banho, ou atividades muito extenuantes como nadar. É aquela congestão que o pessoal falava, que a nossa mãe falava tanto. Não vai entrar na piscina agora, espera um pouquinho. A gente é marcado por tudo que aconteceu na infância, A nossa né? infância é muito forte. E pegando esse gatilho da infância, muitas vezes a gente come compulsivamente, ou quando a gente está triste, esse comer emocional vem da infância. Você falou sobre alimentação cultural e agora você me traz isso aí, né? Olha, é tudo cabeça, né? É tudo a maneira de sentir, a emoção, a energia, é que você vai ver o que você está fazendo de certo e errado, né? Exatamente. Pois eu vou fazer uma coisa que é certo, beber água, mas não pode ser muito, né? De golinho em golinho. E essa questão porque eu não posso super hidratar, né? Não posso fazer isso. Nós somos igual uma esponja, né? Se você pegar e jogar muita água na esponja, a água vai escorrer mata e não a planta, vai absorver. Muita água na planta, ela morre. Exatamente. Quando a gente joga de pouquinho em pouquinho, aquela esponja ela absorve, né? Mas voltando naquela questão da infância, né? A primeira alimentação que a gente recebe é do leite materno, do peito da mamãe. Que é riquíssimo, né? Que é riquíssimo de nutrientes e de afeto, na maioria das vezes. E então a comida ela vem com Adorei a afeto. sua ressalva. Tem que ressalvar, né? Tem. Nem todo mundo tem, infelizmente. Né? Infelizmente tem o afeto, né? Mas não só por isso, né? Vamos dizer, mas eu não mamei na minha mãe, mesmo assim eu como emocional. Esses dias eu me peguei querendo oferecer uma comida para minha filha porque ela estava nervosa. Né? Ela nervosa, agitada. Eu, filha, vamos sair ali pra gente comer? Vamos comer um chocolate? Aí eu me segurei. Eu falei, eu não vou insistir. Porque isso cria uma marca de quando você tá nervoso, vai comer. Quando você tá estressado, vai comer. E da onde que eu tirei essa informação inconsciente que eu nem me lembro? Certamente a minha mãe fez isso comigo. Thaís, mas tem o outro lado também. Tem gente que quando tá nervoso, triste, perde a fome, né? E tem gente que quando tá triste, nervoso, quer comer um boi, né? Exatamente. Eu perco a fome. Eu também perco. Eu sou uma pessoa, quando eu estou ansiosa, eu perco a fome. Mas em algum momento, a pessoa ansiosa que comeu a mais, ela comeu a mais, sinalizou para o corpo que aquilo confortava ela de alguma forma, traz um conforto fictício. Mas o problema vai continuar, né? Exatamente. A gente que não come, a gente fica só muito ansioso, né? Às vezes rói a unha, né? Às vezes mastiga o cantinho da boca, às vezes fica batendo pezinho. Exato. A gente criou outra forma de estornar. Tá faltando alguma coisa, né? Exatamente. Só que aí muita gente pega essa falta e enche a barriga. Mas não é a barriga que precisa encher. A falta está em outro lugar, né? Que legal isso. Isso tudo é justificado por neurotransmissores também, porque a comida ela libera neurotransmissores do prazer. Né? Serotonina, dopamina, então tudo isso acontece. Você vai ter um sono até melhor, né? Com uma alimentação correta. Com certeza. Esses dias eu falei sobre isso. Eu falei, nossa, fulana tem umas olheiras, eu queria tratar ela. Aí a minha colega falou assim, mas você trata olheira? Eu falei, não, isso é falta de sono. E alimentação. Às vezes até uma suplementação também.
vai ser... Tem vários, né? Exatamente, vai ser importante ali para aquele momento, né, da pessoa. Eu podia ficar aqui com você, olha, um tempão, porque esse assunto é um barato, mas eu quero falar muito sobre o álcool. Álcool é um problema, né? Porque o álcool engorda, não engorda? Sim, o álcool ele tem 7 calorias por ml. 7 calorias por ml. Mas é do teor alcoólico. Então, não necessariamente, por exemplo, 100 ml de vodka, por exemplo, ela vai ter 700 calorias. Não. É o teor alcoólico. Então, você tem que fazer o cálculo. Por exemplo, é 40% de álcool, então é 40% de 100 ml. Aí a gente pega 40 e esses 40 a gente multiplica por 7. É uma matemática. É matemática, nutrição é matemática. Eu não posso fazer isso na minha casa, eu tenho que te procurar, não é? É bem matemático. Eu tenho que te procurar, porque você é estudiosa no assunto. Ah, obrigada. A gente Não é? sempre está se atualizando, porque é importante saber. Eu falo que às vezes o paciente chega com muita informação, então se eu não souber para poder ou validá-lo ou então justificar a minha posição, eu sou engolida de informação, né? Exato. Porque muitos chegam com muita informação. E aquela coisa, me dá um hambúrguer triplo e uma Coca Light. Amenizou o dano, né? Muito pouquinho amenizou o dano. Mas é uma questão também de equilíbrio, né? Vou pedir a Coca ali para amenizar, mas assim, não resolve, né? Olha, você, além de uma excelente nutricionista, você é uma pessoa maravilhosa, você é muito desenvolta frente às câmeras, você brilha, Ai, sabia? obrigada. Muito legal. Eu queria o seu recado final para o pessoal te procurar, se você tiver alguma dica também, né, para dizer para eles, fique à vontade. Pessoal, é isso aí. Leve a alimentação saudável de uma forma bem leve para a sua vida. Dessa forma, você vai ter consistência. Porque não adianta eu fazer uma coisa aqui e errar a vida inteira. Eu errei a vida inteira e fiz e quero uma mudança radical só porque eu me radicalizei ali naquela estrutura de alimentação. E tudo é um passo a passo. Né? Tudo acontece de passo em passo, de degrau em degrau. Então, para você chegar no topo onde você almeja, isso leva um tempo. Então, tenha paciência, tenha consistência, procure um profissional que te ajude. Eu posso te ajudar. Perseverança, né? A chegar lá, né? Perseverança. Calma, chegar lá. nada é assim. Exatamente. E ter uma pessoa junto nesse processo vai te ajudar a entender esse passo a passo, né? Tirar suas dúvidas, organizar essas ideias. Não, até o cirurgião plástico que vai fazer uma lipo, ele fala assim, eu não vou fazer enquanto você não emagrecer. Não é? Exatamente, ele precisa pôr à prova meio que a capacidade daquele paciente de entender que ele precisa mudar. Porque se ele faz a lipo e depois essa pessoa acha que aquilo ali, né, resolveu os problemas dela, ela vai comer muito e depois vai adiantar nada. Ganhar tudo de novo, né? É a questão do prestígio, né? Mancha até o nome do cirurgião. Exatamente. Assim, nossa, mas você fez lipo, nem parece, né? Assim, pode parecer algo ruim, né? De falar, nossa, mancha o prestígio dele porque ele tá pensando só no prestígio dele. Não, mas a gente vive de resultados, né? É melhor procurar a Thaís. É melhor me procurar. Faz uma bioimpedância, né? Cria um diagnóstico ali de qual percentual de gordura que você tem, de massa magra. Porque o nosso corpo ele é um bloco não só de peso, ele é um bloco de estrutura, né? Então, a gente precisa entender que a balança é um mero resultado ali para nós, uma mera medida. A gente precisa avaliar num todo. Thaís, muito obrigado. Foi muito bom te conhecer. O seu bom humor é fantástico. Ai, muito obrigada. Espero que tenha ficado claras as informações. Claríssimo. Coisa boa. Eu quero todo mundo na linha, hein? A você, muito obrigado sempre por estar aqui conosco. Revista Cult, lida, assistida e ouvida. Te encontro na próxima.